Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui mais uma vez para darmos prosseguimento à análise da obra O Consolador. Estamos na segunda temporada sobre filosofia, Otávio Pedersoli e eu, seguindo o livro homônimo O Consolador, autoria do espírito Emmanuel na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos desenvolvendo esse estudo sob a coordenação do Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila de Belo Horizonte. Dentro do tema geral filosofia, estamos abordando as questões ligadas à iluminação e ao subitem necessidade. Marcelo, vamos começar da questão 218. A propaganda doutrinária para a multiplicação dos prosélitos é a necessidade imediata do Espiritismo? De modo algum, diz Emmanuel. A direção do Espiritismo na sua feição do Evangelho Redivivo pertence ao Cristo e seus prepostos, antes de qualquer esforço humano precário e perecível. A necessidade imediata dos arraiais espiritistas é a do conhecimento e aplicação legítima do Evangelho, da parte de todos quantos militam nas suas fileiras, desejosos de luz e de evolução. O trabalho de cada um na iluminação de si mesmo deve ser permanente e metodizado. Assim, Emmanuel responde na primeira parte, das suas explicações, mostrando claramente que a doutrina espírita não tem pretensões de fazer prosélitos, de angariar seguidores. Não é feito nenhum tipo de divulgação no sentido de trazer pessoas para enfileirar-se ao espiritismo. Na verdade, a grande propaganda que o espiritismo faz é a conduta dos seus estudiosos, dos seus estudantes, dos seus admiradores, a sua conduta pessoal e as bases doutrinárias que são apresentadas para nós, bases cristãs, os princípios da doutrina, que ao estudarmos saciam as nossas necessidades intelectivas, a nossa lógica, pelo raciocínio, e também estimulam a nossa fé justamente por ser uma doutrina clara, lógica, que sedimenta a fé no divino pelo aspecto do raciocínio, pelo aspecto da inteligência. Ou seja, é o conhecimento e a aplicação legítima do Evangelho, como disse Emmanuel, que vão fazer com que o Espiritismo se propague de coração para coração através dos seus seguidores, não havendo, portanto, uma necessidade, uma preocupação de aumentar esse número de seguidores, seja por que razões sejam, a não ser por aquelas de fazer com que as pessoas, através do consolo e do esclarecimento que a doutrina dá, sejam mais felizes e se preparem no campo evolutivo para Deus. Prossegue Emmanuel dizendo que os fenômenos acordam o espírito adormecido na carne, mas não fornecem luzes interiores, somente conseguidas à custa de grande esforço e trabalho individual. A palavra dos guias e mentores do além ensina, mas não pode constituir elementos definitivos de redenção, cuja obra exige de cada um sacrifício e renúncias santificantes no laborioso aprendizado da vida. Ora, muitas vezes somos atraídos para o Espiritismo pelos fenômenos que ele descreve, muitas vezes, em seus romances, nos testemunhos das pessoas, através das questões mediúnicas, da vidência, das percepções auditivas, das questões fluídicas, das curas. Mas esses fenômenos, como alerta Emmanuel, muitas vezes nos despertam, mas ele não fornece a luz interior, porque a luz interior significa a evolução moral do espírito. E isso só vai acontecer, essa luz só vai iluminar e extrair as trevas interiores de cada um de nós
À medida que nós estudarmos, compreendemos os valores cristãos, os ensinos de Jesus, a sua finalidade, as motivações pelas quais nós devemos modificar a nossa conduta para melhor, a nossa crença numa vida futura com a qual nós vamos ter que conviver com nós mesmos, com aquilo que nós herdarmos de nós mesmos, mostrando que o investimento em nós, ele deve ser a nossa principal preocupação no sentido evolutivo. E esse crescimento se dá através do investimento na caridade ao próximo, no auxílio ao próximo. Então, Emmanuel rematou aqui para nós dizendo que a palavra dos guias e mentores do além, dos espíritos, pode nos ajudar, pode nos ensinar, mas não será a nossa redenção definitiva, porque eles já evoluíram. Nós devemos evoluir por nós mesmos, nós devemos buscar essa iluminação de dentro para fora através do nosso esforço, como ele diz, da renúncia e do laborioso aprendizado da vida, ou seja, o aprendizado da vida, ele dá trabalho, ele dá um trabalho de observação e de sacrifício pessoal, de renúncia, para nós nos alinharmos à verdadeira e legítima lei de Deus. Então, Otávio, a questão 219 propôs a Emmanuel o seguinte: nos trabalhos espiritistas, onde poderemos encontrar a fonte principal de ensino que nos oriente para a iluminação? Poderemos obtê-la com as mensagens de nossos entes queridos ou apenas com o fato de guardarmos o valor da crença no coração? Emmanuel responde o seguinte: numerosos filósofos hão compendiado as teses e conclusões do Espiritismo no seu aspecto filosófico, científico e religioso. Todavia, para a iluminação do íntimo, só tendes no mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. Então, com uma clareza aqui de diamante, né, Emmanuel não nega a importância da ciência e da filosofia, tanto é que o livro O Consolador se divide nessas três partes: ciência, filosofia e religião, mas com todas as letras ele está dizendo, olha, a fonte é o Evangelho de Jesus, não tem outra. E às vezes a gente está buscando, né, atalhos, desvios, e aqui com todas as letras ele fala que só tem uma, que é o Evangelho do nosso Senhor. Aliás, ele continua, o Espiritismo, em seus valores cristãos, não possui finalidade maior que a de restaurar a verdade evangélica para os corações desesperados e descrentes do mundo. Então, aqui também é uma resposta importante, porque ele diz assim, olha, o grande papel da doutrina espírita é restaurar o Evangelho do Cristo em sua simplicidade, em sua originalidade, sem os dogmas, sem as poeiras que nós fomos acrescentando ao Evangelho ao longo dos séculos. Então, não é por acaso que esse livro se chama O Consolador. Essa resposta da questão 219 nos deixa claro isso, porque Emmanuel está dizendo, olha, vem a doutrina espírita para resgatar o Evangelho de Jesus para os desesperados e descrentes. Quantas pessoas lá no século XIX e até hoje, sem fé, apegadas ao materialismo, porque as religiões já não respondiam aos seus anseios de buscar a verdade através de métodos científicos. Então, essa é uma resposta muito interessante. Aí ele continua. Teorias e fenômenos inexplicáveis sempre houve no mundo. Os escritores e os cientistas doutrinários poderão movimentar seus conhecimentos
na construção de novos enunciados para as filosofias terrestres. Mas a obra definitiva do Espiritismo é a da edificação da consciência profunda no Evangelho de Jesus Cristo. Então, aqui ele foi redundante, né? Ele quer frisar a ideia central. Porque, às vezes, nós espíritas e até estudantes da doutrina, né? Somos seduzidos aí por questões de curiosidade, né? Por exemplo, quem foi a reencarnação de quem, né? E tudo isso até pode ser legítimo se tiver uma finalidade útil, né? De estudo, etc. Mas se for meramente para saciar a nossa curiosidade, é nos desviar da obra definitiva do Espiritismo, que é edificar em nosso íntimo o Evangelho do Senhor. O plano invisível poderá trazer-vos as mensagens mais comovedoras e convincentes dos vossos amados. Podereis guardar os mais elevados princípios de crença no vosso mundo impressivo. Todavia, esse é o esforço. A realização do mecanismo doutrinário em ação, junto de vossa personalidade. Só o trabalho de autoevangelização, porém, é firme e imperecível. Só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o espírito. Porquanto, depois de vossa edificação com o exemplo do Mestre, alcançareis aquela verdade que vos fará livres. E aqui, para não ser repetitivo, vamos apenas destacar, porque essa pergunta foi boa, porque muitos de nós até buscamos a doutrina em busca de notícias de corações amados que desencarnaram antes de nós, por exemplo, né? Ah, será que eu posso ter uma carta, né? Essa semana mesmo, após fazer o estudo de O Livro dos Espíritos, uma pessoa me esperou no final da reunião para perguntar isso. Ela falou assim, meu irmão desencarnou tem 1 ano, como é que eu faço para ter uma carta dele, etc. Aí nós conversamos ali uns 10, 15 minutos, mas no meio do papo a gente propôs, mas precisa ter essa notícia explícita, né? Porque os laços de afeto são inquebrantáveis, não tem tempo, não tem distância. Eu posso me conectar com os meus entes amados pela prece, pelo pensamento, por um desdobramento durante o sonho físico. Será que eu tenho mesmo essa necessidade, né, de ter uma carta, de ter uma notícia precisa? Emmanuel está dizendo aqui que isso é legítimo, mas que a nossa obra fundamental é buscar edificar o Evangelho de Jesus em nosso íntimo. Não nos desviemos da nossa missão primordial nesta reencarnação. Na questão 220, Marcelo, foi perguntado para Emmanuel se há alguma diferença entre a crença e a iluminação. Certamente há. E Emmanuel vai fazer o divisor de águas para nós. Responde ele: todos os homens da Terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Crer é algo comum a todos. Todavia, são muito poucos os que se iluminam. O que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. O primeiro depende dos elementos externos, nos quais coloca o objeto a sua crença. O segundo é livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente nas provações a que foi conduzido no mundo. Vamos ver até aí. Então veja bem, quantas vezes nós topamos com uma pessoa e perguntamos para ela se ela é espírita, e ela responde assim: eu acredito, mas não frequenta uma casa, não lê um livro, não participa de uma tarefa, não se envolve, não está atraída pela doutrina. Ela apenas aceita a crença de que existe espírito. Estamos aqui dando uma ilustração. Já aconteceu isso conosco várias vezes, de ouvirmos essa resposta.
Então é aí que o Emmanuel está querendo mostrar a diferença. Dizer que crê ou que não crê é algo que nós podemos fazer para várias coisas na nossa vida, não é? Mas quando nós nos tocamos pela iluminação interior, nós não dependemos da crença externa. É isso que ele disse. O primeiro, ou seja, aquele que apenas crê, depende dos elementos externos, ele depende do que a religião está falando para ele fazer, dos elementos adorativos, dos talismãs, dos dogmas. Então ele vai muito nessa onda de que a crença é aceitar essas imposições dogmáticas, por exemplo, e pronto, está satisfeito com aquilo. Então ele é um crente. Agora, o que está iluminado, ele pode ser espírita, católico, evangélico, budista, tanto faz. Porque a iluminação implica um conhecimento interior, uma vibração, como ele diz, um sentimento. É um sentimento de religiosidade, um sentimento com o divino, um sentimento de respeito pelo próximo, pela humildade, pelo amor sincero, pela dedicação. Então a influência exterior ela fica diminuída. Eu posso até escolher essa ou aquela religião para eu seguir o meu caminho. Mas se eu tiver iluminado pelo ensino do Cristo, pouco importa qual a religião que eu escolha. É claro que nós estamos aqui falando no meio espírita e entendemos que o espiritismo nos convida a um campo religioso onde nós vamos usar a fé raciocinada. Então nós vamos entender o funcionamento das coisas, dos princípios, usando o raciocínio e não uma crença cega. Não vamos precisar de dogmas, não precisamos de rituais para seguirmos o nosso caminho religioso. Mas respeitamos quem o faça e entendemos que muitas vezes os que o fazem também já estão iluminados. Não quer dizer que só os que não são, melhor dizendo, que só os espíritas são iluminados. Não. Qualquer pessoa pode ser iluminada dentro desse princípio em que ela já independe da influência exterior e ela lida com o que ela já conquistou dentro de si, com seus valores morais, com a sua preocupação pelo semelhante, com o grau de caridade que ela pratica. E isso é que importa. Esse é o verdadeiro caminho para Deus. E Emmanuel prossegue. É por essa razão que os espiritistas sinceros devem compreender que não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com o além para que os seus sagrados deveres estejam totalmente cumpridos, pois a obrigação primordial é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade nas provas da vida, o sacrifício de si mesmo, de modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus Cristo, buscando a luz divina para a execução de todos os trabalhos que lhes competem no mundo. Então aqui nós vamos repetir o que já foi dito por mim e pelo Otávio, que o fenômeno é menos importante, nós não dependemos do fenômeno para progredir. O fenômeno ele vai apenas nos atrair num campo de raciocínio, para entendermos esse mecanismo de interação entre os dois planos da vida, o material e o espiritual. Preocuparmos com a veracidade da comunicação, uma comunicação mediúnica. Será que é espírito mesmo? Será que é o médium que está falando coisa da cabeça dele, não tem espírito nenhum ali? Então isso vai exigir de nós, na análise desse fenômeno, uma série de critérios. Conhecer o médium, avaliar o teor da comunicação, os valores, né? Aquilo que o médium objetiva, se ele está querendo apenas um destaque pessoal ou se ele está sendo um instrumento humilde da comunicação de espíritos superiores, ou se ele está sendo veículo de espíritos inferiores que estão tentando aguçar a sua vaidade. Então, no Espiritismo há uma preocupação com tudo isso. Mas não vai ser esse caminho que vai marcar a nossa iluminação. Porque, como disse Emmanuel, o primordial é o esforço, o amor ao trabalho,
a serenidade quando ocorrerem as provas da vida, o sacrifício de nós mesmos, para nós entendermos plenamente o ensino de Jesus e o seu exemplo. Então, o espírita que segue o caminho da religião em primeiro lugar, o caminho religioso, da religiosidade, ele está fazendo melhor do que aquele que segue primeiro o caminho do fenômeno. O fenômeno é apenas para atrair a atenção. Depois nós temos que pisar no chão sólido da nossa base moral cristã. Aí, Otávio, vem a questão 221. A análise pela razão pode cooperar de modo definitivo no trabalho de nossa iluminação espiritual? Vamos ver o que Emmanuel nos esclarece. É certo que o homem não pode dispensar a razão para vencer na tarefa confiada ao seu esforço no círculo da vida. Contudo, faz-se mister considerar que essa razão vem sendo trabalhada de muitos séculos no planeta pelos vícios de toda sorte. Então, primeiro, Emmanuel enaltece a razão. A razão é importante. Não vamos abrir mão da nossa razão. Kardec nos legou a fé raciocinada. Porém, a nossa razão, muitas vezes, está adoentada, viciada pelo orgulho, pelo egoísmo. Então, é isso que ele está chamando a atenção. Temos plena confirmação deste acerto no ultrarracionalismo europeu, cuja avançada posição evolutiva ainda agora não tem vacilado entre a paz e a guerra, entre o direito e a força, entre a ordem e a agressão. Vamos lembrar que estávamos aqui em 1940, mas infelizmente, né, em 2023, ainda prevalece isso que Emmanuel falou há tantas décadas, ou seja, muitas vezes, não só na Europa, né, mas também nas Américas, essa ultrarracionalidade tem prevalecido e nos levado a optar pelo uso da força e não pela força do direito, pela imposição do mais forte sobre os mais fracos, exploração, guerras, conquistas, enganações. Então, a razão viciada nos leva para esses abismos. Mais que em toda parte do orbe, a razão humana ali se elevou às mais altas culminâncias de realização e, todavia, desequilibrada pela ausência do sentimento, ressuscita a selvageria e o crime, embora o Fausto da civilização. Então, apesar dele estar se referindo à Europa, né, isso é também uma leitura válida para praticamente todo o nosso orbe terrestre ainda. Graças a Deus, estamos determinados aí para progredir, para melhorar, não só enquanto individualidades, mas também enquanto coletividades e até mesmo enquanto os nossos orbes, né, as nossas moradas. Reconhecemos, pois, que na atualidade do orbe, toda a iluminação do homem há de nascer, antes de tudo, do sentimento. Então, aqui ele já coloca os pingos nos is, né? A razão é importante? É. Mas, antes de tudo, vem o sentimento. O que doma a razão é o sentimento. O que educa, o que disciplina a razão é o sentimento. Afinal, grandes mentes, né, da intelectualidade, da racionalidade, estão a serviços de construir bombas de destruição em massa, desenvolver teorias econômicas para manipular a plebe menos adepta, né, à educação. Então, é o sentimento que educa e que controla esse
cavalo, esse corcel, né, da razão. O sábio desesperado do mundo deve volver-se para Deus como a criança humilde, para cuidar dos legítimos valores do coração, porque apenas pela reeducação sentimental, nos bastidores do esforço próprio, se poderá esperar a desejada reforma das criaturas. Eu achei interessante ele usar a expressão dos bastidores, né? Porque é no silêncio, né? Não é no palco, não é com megafone, é no silêncio do cotidiano, muitas vezes entre suor e lágrimas, na nossa vida íntima mesmo, particular, dentro de um lar ali, com 3 ou 4 corações, que nós vamos burilando os nossos sentimentos e, na palavra dele, reeducando-nos, para que, através de sentimentos mais puros, a gente possa evoluir. Na pergunta 222, Marcelo, indagaram para Emmanuel: que significa o chamado toque da alma, ao qual tantas vezes se referem os espíritos amigos? É uma expressão que não sabemos o quanto ela é comum na atualidade, mas pela resposta nós podemos compreender perfeitamente a explicação que o mentor, o benfeitor Emmanuel, nos trouxe. Ele disse assim: quando a sinceridade e a boa vontade se irmanam dentro de um coração, faça no santuário íntimo a luz espiritual para a sublime compreensão da verdade. Então ele cria aí um ambiente íntimo onde sinceridade e boa vontade estão imperando no campo do pensamento do espírito. E quando essas duas qualidades se irmanam, há então uma luz espiritual que vai brilhar naquele íntimo, vai irradiar e vai fazer com que a criatura realmente possa agir, pensar, irradiar coisas boas, bons pensamentos, boa conduta, boas atitudes. Ele, porém, faz uma observação, dizendo então que esse é o chamado toque da alma, mas impossíveis para quantos perseverem na lógica convencionalista do mundo ou nas expressões negativas das situações provisórias da matéria em todos os sentidos. Disse então Emmanuel que não é possível alcançarmos esse estado de vibração, desse toque da alma, ou seja, essa sensibilidade para o nosso espírito, se nós tivermos com a nossa mente ligada apenas às convenções do mundo material, ou, como ele disse, negativados, né, com pensamento para baixo em relação às situações que nós passamos provisoriamente na matéria, que muitas vezes nós sofremos com enfermidades, com golpes, com situações que nos violentam, né, na nossa caminhada, nos ferem moralmente ou deturpam nossos recursos materiais. Essas coisas, então, quando nós estamos com a cabeça voltada para esses assuntos mais ligados à nossa vida terrena, aí fica difícil nós alcançarmos esse estágio de toque da alma que vai exigir sinceridade e boa vontade no nosso coração, invadindo o nosso pensamento e promovendo, então, essa situação de grande sensibilidade da nossa alma para podermos caminhar adiante. Aí, Otávio, vem a questão 223, que é a seguinte: há tempo determinado na vida do homem terrestre para que se possa ele entregar com mais probabilidade de êxito ao trabalho de iluminação? Essa é uma pergunta muito boa, né? Ainda ontem estávamos fazendo um convite para uma pessoa e ela respondeu assim: ah, não, já estou muito velha para isso, já vivi isso tudo. Então, quer dizer, tem idade para trabalhar na iluminação íntima? Vamos ver a resposta de Emmanuel. A existência na Terra é um aprendizado excelente e constante. Não há idades para o serviço de iluminação espiritual.
os pais têm o dever de orientar a criança, desde os seus primeiros passos, no capítulo das noções evangélicas. E a velhice não tem o direito de alegar o cansaço orgânico em face desses estudos de sua necessidade própria. Então, não tem idade, né? Não tem momento, não tem melhor tempo. Nosso tempo é o hoje, é o presente, né? Claro que o que uma criança faz, o adulto, às vezes, vai fazer diferente. E aqui ele chama atenção também para o papel dos pais, né? E muitas vezes a gente tem acompanhado, por exemplo, evangelizações infantis, e às vezes as salinhas estão vazias. Mas cadê as nossas crianças? Se a reunião pública está lotada, como é que a salinha de evangelização pode estar vazia? Os pais muitas vezes estão distraídos, né? Deste papel, que é dos mais importantes, de conduzir os filhos nessa jornada também de autoiluminação. Mas Emmanuel continua, ele diz assim, é certo que as aquisições de um idoso em matéria de conhecimentos novos não podem ser tão fáceis como as de um jovem, em função de sua instrumentalidade sadia, fisicamente falando. Os homens mais avançados em anos têm, contudo, a seu favor as experiências da vida, que facilitam a compreensão e nobilitam o esforço da iluminação de si mesmos, considerando que, se a idade avançada é a noite, a alma terá no amanhã do futuro a alvorada brilhante de uma vida nova. Então, aqui, com muito bom senso e razoabilidade, Emmanuel reconhece, né? Por exemplo, nós vivemos num mundo tecnológico. Muitas vezes as pessoas mais avançadas nos anos têm dificuldades que o netinho de 5 anos está lá, né? Como professor. Então, tudo bem, isso é natural, né? Do veículo físico de um jovem não é igual o instrumento corporal de um idoso. Mas isso não nos impede de continuar buscando a autoiluminação. Até porque, se o jovem tem a força física, nós temos os cabelos brancos, né, digamos assim, que é a experiência, a vivência. Então, em resumo, Emmanuel está sempre nos convidando ao trabalho e à edificação interior, com 1 ano, com 10 ou com 100. Cada coisa, né, adaptada à condição do nosso veículo físico e das nossas circunstâncias reencarnatórias. Para finalizar o nosso episódio, Marcelo, a pergunta 224. As almas desencarnadas continuam igualmente no serviço da iluminação de si próprias? Emmanuel responde que nos planos invisíveis, o espírito prossegue na mesma tarefa abençoada de aquisição dos próprios valores, e a reencarnação no mundo tem por objetivo principal a consecução desse esforço. Muito bem, nós temos como ilustração no meio espírita as obras do espírito André Luiz, que contou a respeito de si mesmo, de suas experiências, da forma como ele desencarnou, do ambiente que ele teve de passar nos seus primeiros anos no campo espiritual depois dessa sua última reencarnação, e como que ele conseguiu sair de um ambiente pouco favorável, que era o umbral, e viver numa colônia espiritual como um espírito útil, aprendendo aos poucos, e ele vai descrevendo, obra após obra, a sua vivência com os instrutores espirituais, as suas observações, um verdadeiro repórter para nós, né, da vida espiritual, e de como ele prosseguiu e avançou evolutivamente no campo espiritual. Claro que isso veio através do Chico Xavier para nós, essa psicografia da série André Luiz, para nos mostrar uma realidade espiritual que pode acontecer conosco, ou seja, vai depender do nosso próprio esforço pessoal prosseguirmos com a nossa iluminação própria,
Mas por que dizemos prosseguirmos? Porque Emmanuel observou que a reencarnação tem por objetivo principal a consecução do esforço que foi feito no campo espiritual. Então eu tentei, fiz o meu esforço no campo espiritual para prosseguir no caminho evolutivo, no caminho do entendimento, agregando valores à minha conduta, ao meu pensamento. Depois eu tenho que reencarnar e vou colocar à prova esses valores. É realmente uma verdadeira prova, porque vem o esquecimento do passado, não lembramos quem éramos, não lembramos o que aconteceu conosco enquanto nós estávamos na chamada erraticidade, ou seja, no campo espiritual. Aí vem esse ciclo de erraticidade e reencarnação, justamente para que a gente continue e prossiga indefinidamente nesse aprendizado. Portanto, realmente nós prosseguimos a serviço da nossa própria iluminação, mas devemos certamente evitar o pensamento: vou deixar para me iluminar quando eu estiver do lado de lá. É preferível nós já tentarmos fazer isso agora, porque se passarmos uma encarnação sem nenhum esforço de iluminação própria, sem nenhum esforço de avanço moral, de crescimento moral, de crescimento no campo da educação, da caridade, dos valores íntimos, do nosso aperfeiçoamento, nós vamos chegar no campo espiritual de mãos vazias. E aí não podemos dizer que vamos encontrar situações favoráveis a esse prosseguimento iluminativo, não é? Nós vamos ter que depurar pelo sofrimento de sanções e de reparações necessárias que haveremos de ter de enfrentar. Então, assim, nós encerramos mais esse capítulo da nossa série. Desejamos a todos muita paz.